gente, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade à edição do nosso layout. Então, nessa aula, a gente vai estar editando o post, basicamente. Vai ser o post e provavelmente o fundo, que eu vou estar dando uma explicada para vocês. Mas o fundo é super rápido, então vai ser mais o post. Pro post, aqui especificamente, eu vou estar utilizando como valor de largura 750 pixels, porque quando a gente fala post, é a parte de dentro, que depois que você clica, ele abre, né? Aqui a altura não importa, porque a gente vai estar cortando, então faz mais ou menos aí uma altura que você se sente confortável em editar. Então, no post, a gente tem que ter em mente uma coisa, né? Que a gente vai ter o nosso fundo. Então, deixa eu abrir aqui o nosso design da header. Então, o fundo vai ser baseado aqui nessa parte que a gente tem, que a gente fez lá na header. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir a header que você tem e você vai vir aqui em fundo e você vai literalmente copiar tudo que tem, inclusive coisas de efeitos. Se você colocou algum efeito, copia, porque se você não colocar, ele vai dar uma cor diferente, né? Aqui no caso, eu deletei a parte que isolava o meu fundo e eu vou deixar, ele tá aqui como uma, deixa eu até fechar aqui, mas ele tá aqui como um objeto inteligente, então eu vou deixar aqui, mais ou menos, só pra ter certinho, vou até bloquear a camada. Isso daqui ele tava especificamente pro fundo, então a gente vai criar uma máscara de camada para esse brilho e contraste tá sendo aplicado só no fundo. E daí aqui a gente vai começar a trabalhar. Então, esse daqui é o nosso fundo do site. Então, eu tenho um fundo branco e eu posso estar trabalhando com outra cor para ser o fundo do meu post. Então, é essa mais ou menos a lógica que você tem que ter. Aqui no caso, eu vou só criar um shape mais escuro, que vai ser a nossa borda. Basicamente, esse aqui vai ser o nosso fundo real, quando a gente fala ali do fundo do post, né? Aqui, então, eu vou colocar mais ou menos essa cor mais escura, que eu quero que seja um fundo escuro. Eu tenho aqui o meu Color Lookup, né? Que é o que está aplicado também na minha header. E daí, a partir daqui, a gente começa a montar. O que vocês precisam saber para o fundo, né? Para o post. A gente vai dividir o nosso post depois em 3 partes, que é essa parte do topo, essa parte do fundo e essa parte do meio, que vai ser a nossa parte de repetição na codificação. Então, aqui no meio, você não pode ter nada que vai ficar, que quando você repetir, ou seja, você tem que pensar, essa parte aqui do meio, ela vai dar um Ctrl C e na codificação ela vai ficar indo embaixo conforme a gente tem a nossa escrita no post. Então, quando a gente fala de post e sidebar, é essa lógica que precisa ter. Você não pode ter nada no meio e tudo que você fizer aqui na borda também precisa ser... Você tem que pensar nessa questão de juntar, né? Na parte da mesclagem, porque na codificação é o que vai estar acontecendo. Então, aqui eu vou pegar algumas cores para eu fazer um pouquinho de alguns efeitos aqui no shape, que é o que eu tô trabalhando já, né, há um tempo com a questão de coloração. E no post, principalmente, você pode ser bem livre quanto assim, design, sabe? O que você não pode ter? Você não pode fazer um post assim, porque é justamente questão de repetição. Então, quando a gente repete isso na codificação, ela não vai ficar com esse formato, né? Então, quando você for fazer algum efeito, assim, nesse sentido, você tem que manter a linha aqui do post. E daí você só realmente mexe pra cima e pra baixo se você quiser dar um efeito
uma margem diferente, né? Então, eu quero fazer mais ou menos isso. Vou colocar aqui um clipping mask. E essa daqui vai ser a parte que vai estar o nosso título, né? Não tem problema se depois na codificação ele não ficar centralizado, porque isso você consegue mexer depois. Então, depois que eu tenho mais ou menos aqui onde que eu quero colocar o título, a gente vai e coloca o restante das imagens e vai fazendo o design normalmente. Uma coisa interessante e legal que dá para fazer é você criar uma bordinha. Então você pode duplicar aqui a parte, você cria uma borda, que no caso eu vou criar uma borda branca, e daí vem aqui e só diminui, né? Então é uma das opções que tem para você dinamizando um pouquinho e criando um pouquinho mais de efeitos aqui para o seu post. Então a gente tem isso. Uma outra coisa que eu gosto de fazer para posts é colocar um pattern para ele dar um pouquinho de dinâmica, principalmente quando a gente fala desses posts assim. Aqui o que é importante, você ter o pattern e você mais ou menos escolher uma escala que dê uma repetição boa aqui, e quando você cortar, porque aí vai ser a parte que vai estar repetindo, como eu já tinha comentado antes. E daí você vai realmente colocando o que te interessa em questão de design, né? Então aqui é o nosso fundo. O que eu gosto muito de fazer é abrir justamente a header e daí a gente pegar alguns elementos da própria header para estar trabalhando. E uma outra preocupação que é importante ter é você não fazer designs muito grandes, tá? Você tem que pensar que o post, o principal do post, o conteúdo do post, né? Ter ali o conteúdo e tudo mais. E não tanto o design, os enfeites e etc. Então, trabalhar um pouquinho em cima disso. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou inverter pra gente ter a nossa coisa em preto e branco. Outra coisa que também você faz uso daí justamente dessas imagens extras que a gente tinha, que eu justamente pedi para vocês guardarem e deixarem para a gente não para a gente poder utilizar depois em outras partes. Tá, então, para usar esse efeito sketch, você tem que criar uma cópia da camada que você quer fazer a borda. E daí você vem aqui e seleciona qual que você quer. Aqui no caso, eu selecionei esse médio. E daí deixa ele rodar. E daí ele vai rodar e vai ter esse sketch aqui. Eu gosto de vir aqui e desativar essa segunda camada, porque ela dá esse traço meio grosso e eu não acho bonito. Então, eu venho aqui e daí para trocar a cor, você só cria uma cor sólida, cria uma máscara de camada, né? E daí eu gosto de deixar o sketch para baixo, para ficar como se fosse uma bordinha ali da nossa imagem. Então, essa daqui vai ser a parte do fundo. Como eu já disse antes, não é assim, não precisa estar cheio de coisas no fundo, principalmente porque é algo que não é para ser o foco principal.
Então, o post, normalmente eu acabo fazendo bem simples. Vou duplicar tudo, Ctrl G, e vou colocar o meu efeito, porque eu fiz esse efeito no fundo e fiz esse efeito depois, né? Então, eu vou colocar tudo aqui também. Então, eu tenho aqui o meu efeito 3D. E é muito importante também aqui no 3D, ele às vezes dá uma linha aqui bem no cantinho. Então, é legal você vir e apagar essa linha aqui do lado. Porque às vezes fica como se fosse um traço, sabe? E daí no post e em sidebar isso não é legal. Então tá, aqui é o nosso post. Eu vou salvar aqui só pra caso de algum BO eu não perder. E daí agora a gente vai pra parte importante, que é a parte realmente que a gente vai cortar e vai definir o que vai ser o topo, o meio e o fundo do post. Então você vem aqui, deixa eu voltar. Você vem aqui com a ferramenta de cortar, clica aqui e você só vai subir, você não mexe em mais nada. E você vai definir onde que vai ser a nossa parte superior do post. Dá um OK, aí você vai para salvar, salva normalmente e salva como post 1, que vai ser a primeira imagem do post. Aí clica em Ctrl Z e daí ele volta. Aí você vai de novo. Você vem aqui, só que daí agora a gente vai fazer a nossa parte do fundo do post. Vou dar um OK e vai e salva como post 3, que vai ser a parte final. E daí agora uma das partes mais importantes, né, que é o meio. Então você vem aqui também, isola o meio, e essa daqui vai ser a nossa parte que vai repetir, que é o meio do post. Então você vem aqui, salva normalmente como post 2. E daí você dá um Ctrl Z de volta e salva o post inteiro, sabe? Não salva ele em pedaços, porque se você fizer, coloquei um pouquinho pro lado, ou alguma coisa assim, ele vai dar diferença quando a gente for falar de codificação. Então, recomendo vocês a não fazerem isso. Então, salvei, e daí essa daqui é o nosso post. Pro fundo, vocês viram ali que no fundo a gente tinha já um objeto inteligente, né? Então, aqui no fundo, o que eu vou fazer? Eu só vou vir aqui, vou criar uma cópia, vou mesclar essa cópia, vou puxar também esse Color Lookup que tá aqui, porque ele tava aplicado lá na header, senão vai ficar uma tonalidade diferente. E vou só aplicar a minha action de 3D, porque é uma action que eu apliquei em tudo, então pro fundo também ficar igual. Daí você vem e salva como fundo, né? O fundo não precisa salvar como PSD, porque o fundo é uma coisa bem facinho de fazer, e daí você pode, como a gente já fez lá na header e no post, você pode só entrar e reajustar caso precise. Algumas considerações sobre o fundo. Se você quiser fazer algum efeito, por exemplo, eu quero colocar uma linha aqui do lado, ou eu quero colocar, sei lá, algumas escritas, alguma coisa, que nem a gente fez, acho que no Natal, a gente colocou alguns efeitos aqui do lado. Aí, o que você precisa fazer? O seu fundo vai ter que ter de largura o mesmo tamanho da sua tela. Porque quando a gente vai colocar o fundo para codificação, ele também vai repetir. Se você fizer o fundo do tamanho da sua tela, no caso aqui que a gente usou para header 1600 pixels de largura, então o nosso fundo também tem 1600 pixels de largura, quando ele repetir, ele vai só repetir na vertical e não na horizontal. Então é uma coisa que você pode estar utilizando para fazer o design. Então, do fundo, assim, é mais importante isso. E do post era isso da nossa aula. Caso com alguma dúvida, vocês podem estar tirando lá comigo no Classroom, ou mandar um e-mail, ou mandar um WhatsApp, não tem problema. E a gente se vê na nossa próxima aula sobre a sidebar.